Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, apresenta projetos de lei voltados à saúde infantil e à prevenção da crise hídrica. Prefeitura de Manaus inicia a aplicação de multa na faixa azul da Avenida Mário Ipiranga. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver Teatro Amazonas concorre ao título de Patrimônio Mundial da Unesco. E mais, Comissão de Mineração da Assembleia cria grupo de trabalho para intermediar questões que envolvem a exploração de minérios em terras indígenas de São Gabriel da Cachoeira. O programa Bom Dia desta terça-feira, hoje, 7 de abril de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, apresenta projetos de lei voltados à saúde infantil e à prevenção da crise hídrica, já enfrentada em diversos estados do Brasil. As propostas vão tramitar esta semana em plenário. Após feriado prolongado, a Assembleia Legislativa prepara a pauta de projetos para dar início aos trabalhos na casa. Entre as propostas estão as do presidente da ALEAN, deputado Josué Neto. O projeto apresentado pelo parlamentar e que já tramita no poder é referente à saúde infantil, que torna obrigatório o primeiro exame de vista completo para as crianças que ingressarem na creche, escola pública ou particular do Amazonas. Outro projeto é referente à prevenção por conta da crise hídrica enfrentada no país. O texto da matéria torna obrigatória a instalação de cisternas para a captação de água das chuvas no estado. Se aprovado, o projeto especificará a capacidade das cisternas de acordo com o tamanho do imóvel. Por exemplo, os imóveis com área construída de 501 a 1.000 metros quadrados terão cisternas de 1.000 litros. Já os acima de 1.000 metros quadrados de área construída deverão ter cisternas com capacidade de 1.500 litros. A água coletada e armazenada não poderá ser utilizada para fins de consumo, somente para irrigação de jardins, limpeza, entre outros. Também estão repercutindo no poder os projetos que se tornaram lei, como a iniciativa do deputado Luiz Castro, de número 249 de 2015, aprovada na Casa e que dispõe sobre o destino do material descartado por órgãos públicos estaduais. Agora, esses órgãos terão que destinar o material que não serve mais às associações e cooperativas de coleta seletiva para reciclagem, com o objetivo de preservar o meio ambiente e ainda gerar renda para os catadores de material reciclável. O deputado Vanderlei Dallas também tem uma proposta que se tornou lei e já está em vigor. É a que proíbe a venda de seringas descartáveis a menores de 18 anos, sob pena de advertência, multa e até perda do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que descumprirem a lei. O objetivo é evitar medidas que facilitem o uso de drogas, além do compartilhamento de agulhas contaminadas com doenças, como hepatite e AIDS. Depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal da PEC, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, os deputados que compõem a bancada amazonense se posicionaram a favor da matéria. Nesta semana, a Casa Legislativa Federal vai criar o grupo de trabalho que discutirá o conteúdo do projeto. Após ter passado pela análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, o projeto de emenda constitucional que prevê a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos terá 45 dias para ser discutido em Brasília. Nesta semana, o Congresso Nacional deve criar o grupo técnico que vai analisar a medida. A maioria dos deputados federais do Amazonas se mostrou favorável à aprovação da PEC. Isso porque, na avaliação dos parlamentares, o Brasil precisa aprovar com urgência a matéria devido à crescente onda de violência que a sociedade brasileira vem enfrentando nos últimos tempos.
Para o deputado federal Silas Câmara, do PSD, único amazonense integrante da CCJ da Câmara em Brasília, o país precisa de uma reformulação total sobre a redução da maioridade penal, tendo em vista as mudanças sociais. Já os deputados Paulderney Avelino, do DEM, e Arthur Bisneto, do PSDB, que também declararam votos favoráveis à matéria, se pautaram pelo nível crescente da violência no país. Paulderney é autor de uma proposta que prevê penas mais severas aos adultos, que, na certeza da impunidade, acabam se tornando um dos principais responsáveis pela inserção dos jovens ao mundo do crime. O deputado federal do PR, Alfredo Nascimento, disse que os números da violência e dos assassinatos relacionados a infratores entre 16 e 18 anos são alarmantes, e esse fator também está ligado à sensação de impunidade. O deputado federal Issa Abraão, do PPS, igualmente a ideia da deputada Conceição Sampaio, do PP, disse que vai discutir o assunto com a base governista, mas salientou que o adolescente deve assumir os próprios atos. A deputada Conceição Sampaio disse que vai levar o assunto para ser discutido nos segmentos sociais. Nós vamos justamente ouvir as igrejas, ouvir as associações de donas de casa, de pais, e dos alunos, dos professores, ouvir a sociedade do Estado do Amazonas, para que a gente saiba qual é a posição que o Amazonas quer que os seus representantes possam tomar lá em Brasília. A parlamentar não sinalizou o voto a favor e nem contra, mas, na opinião dela como cidadã, a redução da maioridade penal não vai reduzir o índice de violência no país. Nós temos no Brasil uma população de 31 milhões de jovens abaixo de 18 anos. Se a gente for olhar o percentual de crimes praticados por essa população, chega a ser 0,03%. Então, não é só reduzindo a idade penal que nós vamos garantir a segurança pública que cada família merece, não só no Amazonas, mas em todo o nosso Brasil. A gente precisa olhar que o sistema penitenciário brasileiro hoje, ele está falido. Ele não ressocializa ninguém. É para esse lugar que nós estamos querendo mandar os nossos jovens. Hoje, o sistema penitenciário é uma escola do crime. É só olhar pelos meios de comunicação que a gente vai ver que essas pessoas elas saem pela porta da frente, na maior demonstração da falência do Estado brasileiro. O deputado Marcos Rota, do PMDB, já havia se mostrado a favor da PEC. Na avaliação do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas, Epitácio Almeida, antes de se discutir se reduz ou não a idade mínima para imputação penal, é preciso que o Estado torne efetivo o sistema socioeducativo. O posicionamento da OAB, enquanto Comissão de Direitos Humanos, é no sentido de que o Estado não pode tomar uma medida dessa, simplesmente na redução da menoridade penal, sem que haja outras medidas antes dela, ou seja, a melhoria em todo o sistema socioeducativo, em todo o sistema de medidas preventivas à criminalidade. Eu entendo que hoje o Estado não cuida nem dos menores que existem hoje, que estão presos, que estão, na verdade, apreendidos, né? Que é o termo correto. Não cuida deles. Hoje, a nossa realidade, por exemplo, aqui o Dagmar e o Raimundo Parente, hoje os adolescentes que estão lá, os jovens que estão lá, eles são muito mais encarcerados do que as pessoas que estão, os adultos que estão nas cadeias. A LEP, por exemplo, a Lei de Execuções Penais, ela preconiza que a necessidade de que o Estado crie penitenciárias para jovens adultos entre 18 e 21 anos. E o que acontece? O Estado não cumpre. Para ser aprovada, a PEC deverá ser votada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Uma vara especializada para julgar os desvios de dinheiro público pode ser criada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A afirmação foi do vice-presidente da Corte, desembargador Aristóteles Turi, depois da divulgação do Conselho Nacional de Justiça, que apontou o Amazonas como o 3º pior colocado no ranking nacional de combate à corrupção. Uma das metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça aos tribunais regionais foi a identificação e julgamento até o último dia de 2014 de ações de improbidade administrativa e penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até o fim de 2012. O relatório do CNJ, disponível na internet, aponta que o Amazonas ficou na 25ª posição, ou seja, o 3º pior colocado no combate à corrupção. Do total de 1.358 processos, apenas 23% receberam uma sentença.
Já assuntos relacionados à improbidade administrativa foram 359 recebidos e 86 julgados. Nos casos de crime contra a administração pública, 999 casos foram registrados e 237 decididos. Segundo o CNJ, dos mais de 1.100 processos distribuídos entre os juízes da primeira instância, pouco mais de 200 receberam um julgamento. Já na segunda instância, os desembargadores conseguiram julgar 109 das 240 ações. Com o objetivo de mudar esse cenário, um planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Amazonas foi divulgado no Diário Eletrônico do TJ. Uma das medidas é a criação de uma vara especializada para julgar desvios de verbas públicas no combate à corrupção e à improbidade administrativa. Para o deputado pelo PDT Dermilson Chagas, a medida pode colaborar, mas não será definitiva. Se não houver tantos recursos, se não houverem novas leis, se não houverem novas ferramentas para tirar da primeira instância, vai ser bem-vinda essa vara. Segundo o deputado pelo PSB Serafim Correia, a demanda do Tribunal de Justiça do Estado é alta. Muitos processos tramitam na corte. O parlamentar defende maiores investimentos. Isso só não vai resolver o problema. Temos o problema das demandas judiciais, que são amplas, que precisam ser equacionadas, que precisam ser resolvidas. Isso se resolve com mais juízes, com mais informática, com mais velocidade, com a mudança da cultura da demanda judicial sempre, como se a demanda judicial fosse resolver todos os problemas, e não vai. Para ser criada, a vara especializada precisa ser aprovada pelo plenário do Tribunal de Justiça do Amazonas. Deputado Francisco Souza realiza nova reunião com representantes de faculdades de Manaus para definir programação da Semana Estadual do Turismo. O objetivo de realizar a Semana Estadual do Turismo é lembrar a promulgação da lei que criou a data no Amazonas. Por isso, o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Souza, realizou na tarde desta segunda-feira uma reunião com representantes das faculdades que oferecem o curso. Queremos que 2015 marque a história nessa inter-relação da Comissão de Turismo, ou seja, o Poder Legislativo também junto a universitários. E nós estamos agraciados porque a frequência é muito boa. E o que eu mais senti e gostei, que serve de estímulo, é a abertura. Espontaneamente eles estão propondo, então já foi atingido, nós já atingimos o objetivo, que era essa integração. A programação do evento ficou definida da seguinte maneira: no dia 4 de maio, haverá palestras nas escolas de ensino médio escolhidas pelas faculdades. Nos dias 5 e 6, serão realizadas oficinas com prefeitos e secretários municipais do setor, com o objetivo de promover o turismo no interior. Já no dia 7, terá visita dos estudantes aos pontos turísticos localizados no Largo São Sebastião, em Manaus. E no dia 8, será realizada uma solenidade na Assembleia Legislativa. Para a coordenadora do curso de turismo da FAMetro, Cibele Santos, o Amazonas tem potencial para que o setor se transforme em atividade econômica. No entanto, ainda há muita dificuldade para inserir o profissional recém-formado no mercado. Hoje, para que uma pessoa recém-formada possa adentrar o mercado de trabalho, a dificuldade sempre é muito grande, visto que os alunos muitas vezes acham que somente uma graduação já garante essa inserção no mercado. Nós sabemos que cada vez mais o profissional precisa ter um bom currículo. No turismo, principalmente os diferenciais de serem fluentes em outros idiomas, de fazerem cursos que agreguem valor ao seu currículo. Então, hoje, a dificuldade que um turismólogo encontra para se inserir no mercado é a mesma que um engenheiro, um médico, um advogado. Na tentativa de amenizar as dificuldades, a Comissão de Turismo da ALEAN pretende desenvolver um calendário anual de eventos para ajudar a promover o setor no estado. O Teatro Amazonas foi incluído na lista de 24 bens culturais brasileiros que concorrem ao título de Patrimônio Mundial da Unesco. Este é o primeiro passo para que o conjunto arquitetônico do final do século XIX seja avaliado por uma comissão das Nações Unidas.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, é responsável por catalogar locais de importância física ou cultural pelo mundo. Com o objetivo de garantir a preservação destes locais, foi criado o título de Patrimônio Mundial ou da Humanidade. Cada país deve elaborar uma lista de candidaturas, que serão analisadas pelo Comitê do Patrimônio Mundial. Este ano, a lista elaborada pelo Brasil traz uma novidade. Localizado no Largo de São Sebastião, o Teatro Amazonas é o principal cartão postal da capital amazonense. Inaugurado em 1896, o local representa a riqueza de Manaus durante o ciclo da borracha. O teatro, com capacidade para 701 pessoas, é referência para espetáculos regionais, nacionais e internacionais. Após mais de um século de história, o bem cultural pode se tornar patrimônio mundial da Unesco. O Teatro Amazonas irá concorrer ao título junto com o Teatro da Paz, de Belém, no Pará. Eles irão concorrer como os Teatros da Amazônia, por conta de uma série de semelhanças históricas. Ambos foram construídos na região amazônica, no final do século XIX, no contexto da economia da borracha. A lista brasileira do Patrimônio Mundial de 2015 possui 24 bens culturais, 6 itens a mais do que a relação do ano anterior. Os novos bens adicionados incluem o sítio Roberto Burlemax, o conjunto de fortificações do Brasil, além dos teatros amazônicos. E veja a seguir, Comissão de Mineração da Assembleia cria grupo de trabalho para intermediar questões que envolvem a exploração de minérios em terras indígenas de São Gabriel da Cachoeira. Não saia daí, voltamos já. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao lazer, juventude e esporte, há a Comissão de Esporte e Lazer, que possui as seguintes atribuições: política de educação física e desportiva e análise de programas, projetos e atividades dela decorrentes, diversão e entretenimento público, política pública de juventude em seus diversos campos. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Desde ontem, segunda-feira, a Prefeitura de Manaus inicia a aplicação de multa na faixa azul da Avenida Mário Ipiranga. O corredor é exclusivo para ônibus do transporte público e veículos especiais.
Quem for flagrado recebe multa de R$ 53,20 e comete uma infração leve, que causa a perda de 3 pontos na carteira de motorista. A partir da data, somente ônibus de transporte público poderão circular no espaço. Os motoristas que desrespeitarem a regra serão multados. A aplicação de multas passa a valer após 30 dias de implantação da sinalização na via. Conforme a Prefeitura, podem trafegar na faixa azul ônibus articulados e adaptados, veículos de transporte escolar, ônibus especiais, carros do Corpo de Bombeiro e das polícias, além de táxis com ou sem passageiros. Os demais carros só poderão transitar na faixa azul para entrar em garagens ou acessar ruas à direita da avenida, que flui apenas no sentido bairro-centro. Os veículos não poderão prosseguir pelo corredor por mais de um cruzamento. Quem for flagrado recebe multa de R$ 53,20 e comete uma infração leve, que causa a perda de 3 pontos na CNH. As emendas de reajuste aos aposentados e pensionistas são as que predominam na medida provisória da política do salário mínimo. A MP estende a política do reajuste até 2019 e está em discussão no Senado. A maior parte das 114 emendas apresentadas à comissão mista, que vai examinar o texto, pretende estender para aposentadorias e pensões a regra que atualiza o salário mínimo com base na inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior, mais a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos anteriores. Atualmente, quem recebe mais que o salário mínimo tem o benefício corrigido apenas pela variação do INPC. Autor de 2 emendas, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, argumenta que a discrepância entre as correções concedidas aos benefícios equivalentes ao salário mínimo e as concedidas aos benefícios cujos valores superam este patamar conduziu a um achatamento inaceitável das rendas dos aposentados e pensionistas. A emenda do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, estabelece que, em caso de revisão do PIB, promovido pelo IBGE, o aumento verificado seja repassado para o salário mínimo. Em sua justificativa, Cássio lembrou que, recentemente, o IBGE anunciou uma revisão do PIB entre os anos de 2000 e 2011. Em 2011, a revisão alterou o crescimento de 2,7% para 3,9%. Segundo dados do DIEESE, o salário mínimo de 2013, que foi reajustado pelo PIB de 2011, deveria ter sido de R$ 686,31 e não R$ 678. Legalizar a exploração de minérios em São Gabriel da Cachoeira é o principal interesse de grande parte dos indígenas que vivem na região do Alto Rio Negro. Mas, de um lado, estão os interesses de grupos étnicos contrários à regulamentação, do outro, a morosidade na aprovação de leis no Congresso. Um grupo de trabalho criado pela Comissão de Mineração da Assembleia vai intermediar os debates. São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros de Manaus, tem forte potencial para a exploração de minérios, especialmente dos com alto valor comercial. José Lucas, da etnia tucano, é de uma cooperativa de mais de 700 indígenas que atuam com a exploração destes minérios e que lutam pela regulamentação da atividade. Nós queremos ter a participação direta e efetiva para que possamos estar na linha de frente também, não deixar de ser usado apenas como peças de quebra-cabeça, mas sim também participando e efetivando situações que nós realmente queremos, como for nosso trabalho de questão de minérios em terras indígenas. A falta de uma legislação que regulamente a exploração mineral em terras indígenas, sobretudo em São Gabriel da Cachoeira, dá margem para o uso destes recursos por organizações criminosas ou empresas sem responsabilidade social. O resultado são danos irreversíveis à natureza, aumento nos índices de desemprego e, como consequência, da criminalidade.
O projeto de lei número 1610, de autoria do deputado Édio Lopes, do PMDB de Roraima, prevê a legalização da exploração de minérios em terras indígenas. Mas durante todo esse tempo, a matéria segue em discussão sem resultados efetivos. Aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Comissão de Mineração e Geodiversidade, deputado Sinésio Campos, pretende ampliar o debate junto aos representantes do Alto Rio Negro. Ele quer acelerar essas discussões para que a lei saia em fim do papel e esses exploradores saiam da ilegalidade. Nesta segunda-feira, o deputado Sinésio Campos, do PT, que preside a comissão, deu início a um grupo de trabalho com a participação de cooperativas indígenas e outros representantes civis e militares para o avanço das discussões no Congresso. Essa comissão que trata da questão mineral em terras indígenas está aguardando pelo presidente do Senado a definição de um novo relator da matéria. Eu espero que, a partir do momento que estamos fazendo esse debate, o Senado também agilize e defina quem vai relatar essa matéria. E o Senado da República está sobre a sua responsabilidade de deliberar e discutir. E eu tenho certeza que o Amazonas terá um peso muito forte numa decisão política do Congresso Nacional. O debate segue em São Gabriel da Cachoeira. O parlamentar já marcou a próxima audiência pública no município para o dia 24 de abril. Deputado Ricardo Nicolau, do PSD, protocolizou junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa um pedido de moção de aplauso ao Hospital Infantil Dr. Fajardo, administrado pela Secretaria de Estado da Saúde. O motivo é o reconhecimento à implantação de atendimento odontológico especializado a crianças com autismo. O repórter Raul Oliveira tem as informações. A iniciativa do Hospital Infantil Dr. Fajardo atende à Lei nº 100 de 2011, de autoria do próprio deputado Ricardo Nicolau, e obriga o Estado a oferecer tratamentos especializados de saúde aos autistas. A medida beneficiou aproximadamente 20 mil pessoas que sofrem com a deficiência aqui no Amazonas. Os procedimentos realizados no Hospital Dr. Fajardo incluem restauração, tratamento de canal, limpeza e aplicação de flúor. Nós apresentamos um projeto que considera o autista como portador de deficiência, mas não só considerar, é poder ter na área de educação escolas preparadas, no serviço de saúde preparado. E o Dr. Fajardo implanta um serviço odontológico, né, com uma especialidade, com um foco também no paciente com autismo. Então eu quero parabenizar e dizer que esse exemplo deve ser seguido por todos os outros. Esse exemplo deve ser seguido pelo setor de educação todo, pela assistência social e de poder fazer com que o portador do autismo possa ter uma vida melhor e uma vida com um cuidado todo especial, seja ele social, seja ele psicopedagógico, seja ele psicológico, de poder ter uma vida muito melhor. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima terça-feira para você e fique daqui a pouquinho com a sessão plenária de hoje. Tchau, tchau.